Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analise e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre os princípios básicos da experimentação. Hoje nós vamos discutir sobre o princípio básico número 2, a casualização. Então, bora para a aula! Olá pessoal, vamos aqui começar a falar sobre o segundo princípio básico da experimentação. Então nós vamos falar hoje sobre casualização. A casualização é um princípio muito importante e que deve estar presente em qualquer tipo de experimento que nós vamos fazer. Nós já falamos da aula passada da repetição, também deve estar presente em todos. E no momento que nós temos repetição, nós devemos colocar de forma aleatória essas unidades experimentais dentro do nosso experimento. E a isso nós damos o nome de casualização. Léo, por que nós devemos fazer isso? Por que eu não posso pegar o tratamento 1, colocar todas as repetições nesse canto aqui do experimento, o tratamento 2 tudo aqui, o 3 aqui, o 4 aqui? Porque mesmo que você tivesse uma área extremamente homogênea, que nós não chegamos a falar aqui ainda sobre delineamentos, mas nós vamos falar no futuro, que seria o caso do delineamento inteiramente causalizado, que é o DIC. Mesmo neste caso, onde você tem algo extremamente homogêneo, ainda vai existir pequenas oscilações ambientais que podem acontecer mais em uma parte do experimento do que em outra. E aí, no momento que você coloca todas as repetições juntas em um local, você pode beneficiar ou prejudicar um tratamento. E isso é muito ruim. Por quê? Porque esse beneficiamento ou prejuízo que esse tratamento teve, a gente não consegue pegar ele depois. A gente não consegue, a não ser que você faça um experimento mais complexo, e não é a realidade da maioria aqui, e não é assunto que nós vamos tratar aqui também, mas você não consegue retirar do valor daquela amostra valores ambientais que fizeram com que aquele tratamento fosse beneficiado ou prejudicado. Então, você vai rodar uma análise de variância, vai rodar um teste de comparação de média, e você vai falar que o tratamento A ele é melhor que o tratamento B. Mas, na verdade, aquele tratamento A não é melhor que o tratamento B. O que fez o tratamento A ser melhor do que o tratamento B foi porque você colocou o tratamento A em um local do seu experimento onde o efeito ambiental fez com que ele fosse superior. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. Estatisticamente falando, o que vai acontecer? Quando você calcular o erro experimental, esse erro vai ser correlacionado. O erro do seu tratamento 1 vai ser correlacionado. O erro dentro do tratamento 2 vai ser correlacionado. Por quê? Porque você não casualizou. Então agora o erro de cada tratamento ele tem uma correlação. O erro do tratamento 1 provavelmente vai ser maior do que o erro do tratamento 2. Nesse caso, que nós falamos que o tratamento 1 é melhor que o tratamento 2. E pode ser, tá? Eu não tenho como garantir isso não. Isso é só a título de exemplo. E vai ser para todas as repetições, ou seja, existe uma correlação positiva ou negativa entre os erros quando eu faço tratamento 1 e tratamento 2. E nós não queremos isso dentro de um experimento. Se eu fizer uma análise de correlação do resíduo, do erro experimental, entre o tratamento 1 e o tratamento 2, eu quero que ela seja o mais próximo possível de zero. Para que isso aconteça, eu preciso casualizar. Eu preciso que todo mundo esteja misturado dentro da minha área experimental. Então, é extremamente importante, pessoal. Então, na hora de gerar o croquis do seu experimento, você tem que fazer sorteio. E aí você pode fazer sorteio de várias formas, Você pode colocar papelzinhos mesmo e ir sorteando para cada tratamento cair num lugar diferente. Você pode fazer isso via computador, via algum software. Eu faço isso via R e não sei quantos de vocês aqui participaram da maratona da estatística experimental.
Lá eu entrego para vocês um script para fazer isso via R, o croquis do seu experimento. O croquis faz para experimentos mais simples, né? O DIC, o DBC, o script que eu enviei ainda não faz para experimentos mais complexos, mas já tem lá para você fazer. Então isso é muito importante. Isso vai garantir que a correlação entre os erros seja zero ou estatisticamente igual a zero, e você já garantiu com as repetições a aditividade do modelo. Nós vamos falar em aulas adiante, né, sobre a questão das pressuposições para análise de variância. E essas duas pressuposições elas são muito importantes. Por isso, a grande importância aí de repetição e casualização dentro do experimento. Eu sei que dentro de empresas privadas ou quando nós temos um experimento muito grande, a casualização ela se torna difícil. E às vezes não é possível fazer. Por uma questão de mão de obra, por uma questão de maquinário, por uma questão de custo. Beleza. Léo, se eu não fizer casualização, então eu não posso fazer análise no meu experimento? Pode fazer. Mas você já tem que ter em mente que existe um custo para não casualizar. Esse custo é que os erros são correlacionados. Esses erros correlacionados podem fazer com que um tratamento seja melhor do que um outro tratamento, não porque ele realmente é melhor, mas sim porque o ambiente proporcionou que ele fosse melhor. Isso você tem que ter em mente. Isso não tem como nenhuma metodologia estatística resolver, a não ser que você colete informações ambientais. Aí se você coletar informação de solo, de temperatura, essas coisas ou outras coisas, né, que possam influenciar, aí tudo bem. Aí a gente consegue modelar e às vezes tirar esse efeito. Para experimentos simples, que é o que a maioria de vocês fazem, onde apenas coloca o experimento e coleta a informação final, isso vai trazer grandes problemas. Isso você tem que ter em mente, tá? Se dentro da empresa o chefe falar não tem como, tem que fazer dessa forma, você já fala, beleza, nós vamos fazer, mas nós temos que ter em mente que nós podemos ter uma correlação com o ambiente que pode favorecer ou prejudicar algum tratamento. Tendo isso em mente, tranquilo, vida que segue. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente sempre casualize. Eu sei que é mais complicado, é muito mais fácil eu montar um experimento onde as minhas repetições estão todas juntas ali, né? Para coletar o dado é muito mais fácil, se eu tiver que fazer alguma aplicação é muito mais fácil, mas não é o correto. Então é isso que eu quero deixar para vocês na aula de hoje, para vocês ficarem bem pensativos em relação a essa parte da casualização e como que ela é necessária pensando em análise de dados, tá bom? Então na aula de hoje é isso e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre software em R, nós da empresa Analyse oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software R. No mais, muito obrigado e até breve.